Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Boa noite ao pessoal da live, seja muito bem-vindo. Vou pedir aqui que vocês comecem a compartilhar essa live para alcançar várias pessoas que estão necessitadas. Hoje é dia de cura e libertação no nome do Senhor Jesus, amém? Nós vamos interceder pelas causas impossíveis, pelas nossas doenças, pelas nossas enfermidades, por aquilo que nos aflige, amém, irmãs e irmãos? Vamos fechar nossos olhos nesse momento para falar com o Senhor, né? Começar a preparar o nosso coração. Oh, Jesus, aleluias. Senhor, mais uma vez nos encontramos na sua presença, Pai, para bendizer o seu nome, para exaltar, meu Deus, quão grande é o Senhor em nossas vidas. Senhor, queremos que o Senhor venha se fazer presente, Pai, desde o início até o final. Meu Deus, que o Senhor possa vir falar, meu Deus, grandemente as nossas vidas hoje. Pai, que as causas que viemos aqui, meu Deus, pedir libertação, cura, que o Senhor possa vir intervir, Pai. Meu Deus, nós deixamos, meu Deus, as nossas causas desde já nas suas mãos, porque o Senhor sabe, meu Deus, o que os meus irmãos e as minhas irmãs estão passando, pelo que elas estão vindo buscar nessa noite, Senhor. Meu Deus, que seja noite de vitória, meu Deus, para cada um de nós que estamos aqui, meu Deus, engrandecendo o seu nome e confiando nele, Pai. Meu Deus, então neste momento, meu Deus, a qual a gente vai render louvores de adoração ao Senhor, que o Senhor possa se manifestar, meu Deus, em nossos corações, para que nós possamos, meu Deus, chegar, meu Deus, até comunhão, meu Deus, ímpar com o Senhor, Pai. Meu Deus, usa, meu Deus, as suas servas que vão agora entoar louvores ao seu nome, para que esses louvores, meu Deus, cheguem até o coração do Senhor. Oh, Jesus. Para sempre, seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa, para sempre, seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, Senhor, tua graça me basta, Senhor, tua presença me sustenta, tua graça me basta, Senhor, tua presença me sustenta, Senhor, a tua graça, Deus, tua graça me basta, Senhor, tua presença me sustenta. As mãos levantadas, diga: Senhor meu Deus, eu creio que o melhor está por vir
e eu viverei um grande milagre. Diga em nome de Jesus. Então vamos aplaudir a Deus bem forte. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. E amém. E quem crê, diga glória a Deus. Diga eu creio na minha grande vitória. Você sabe que a nossa grande vitória vai chegar. Você crê nisso, que a sua grande vitória vai chegar? Diga, vai chegar minha grande vitória, em nome de Jesus. Pode sentar, obrigado, irmãos. Eu queria lembrar você o seguinte: hoje é o dia, eu não sei se você preparou, se você soube, não sei como é que foi, mas nós falamos aqui quarta-feira que hoje apresentaremos a Deus o nome das pessoas da nossa família, e juntamente com o nome das pessoas, dos familiares, nós colocaremos ali a causa do problema. A pessoa diz assim, eu vou dar um exemplo, né? Colocou Maria, a mãe está colocando o nome da filha, Maria, do lado do nome, libertação, ou cura, ou seja o que for, né? Então, quem está aqui, se você preparou, daqui a pouquinho nós vamos orar. Quem está pela live pode preparar aí, pode colocar os pedidos. Algumas pessoas mandaram até para mim pela live, disseram, pastor, hoje não poderei estar no culto, mas estou mandando aqui os nomes para apresentar. Já tem alguns nomes aqui no altar. O pessoal preparou, se não preparou, prepare, que depois do nosso encontro aqui, nós estaremos subindo o monte para orar, apresentar a Deus os pedidos, queimar diante de Deus, declarando todo o mal queimado em nome do Senhor. Aqui a nossa irmã mandou o nome do Jael, pedindo livramento para ele, Jael Viana. Também pediu pela Simone, libertação total. Pediu pelo Lucas Soares, pediu a cura para o Lucas, pediu porta de emprego, pediu pela Letícia, para que haja livramento, pediu pela Fernanda, para que ela se liberte das adversidades, enfim, pedido da família aqui, de uma das nossas irmãs. Também pela live chegou o pedido da Ana Mendes Gomes, ela pede por ela. Também tem o pedido pela Maria Gomes, também tem o pedido pelo Cairon Santos, tem o pedido também pelo Adib Gomes, que é libertação, todo jugo ser quebrado. A Ana Lúcia pediu pelo Iago, pelo Wagner, pelo Vinícius. Quem está na live vai pedindo aí, na live também vai registrando o nome do Senhor. Ela pediu pela Jamile, pediu pela Bianca, tem um pedido pelo Renato, pela Cláudia, Rogério, Esther Sofia, Selma, Caleb, vários irmãos pedindo oração aqui, apresentando a família. Jonas Gonçalves, Marli Pinto, Luiz Carlos, Simone, Beatriz, Heloísa, Glória, Luna, Marlene, libertação total, Jocidete, Cláudia, Cleia e toda a família. Quem aqui preparou? Alguém aqui preparou? Quem preparou? Deus seja louvado. Então daqui a pouquinho nós iremos levantar um forte clamor a Deus, apresentando então o nome dos nossos familiares. Eu peço licença para os irmãos, perdão para os irmãos, por quê? Porque na sexta-feira nós temos feito o curso Fé, mas eu até dei um pulo semana passada, porque foi a primeira sexta-feira de volta aos cultos normais, né? Demos um pulo, não fizemos, e eu peço permissão também hoje, para a gente dar um pulo. Hoje eu estaria falando no curso Fé. Hoje o nosso tema seria As Palavras, o título, As Palavras, e já seria aí a aula de número 9, mas eu vou pedir os irmãos para pular também, porque o Espírito Santo me deu uma palavra muito forte para a gente compartilhar, e na segunda-feira eu volto no curso Fé, com a graça de Deus, na sexta-feira também. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro, a partir de agora, livro de Lucas capítulo 8, pode abaixar um pouquinho, Joãozinho, dá um pouquinho para mim aqui, Moniz, nem que seja só retorno um pouquinho, de leve, glória a Deus, obrigado. Lucas capítulo 8, eu quero falar com os irmãos aqui acerca dessa palavra, que eu tenho a certeza que o Espírito Santo trouxe essa revelação, para o nosso entendimento se abrir, e de repente até mesmo a pessoa buscar uma mudança de situação,
porque senão ela pode ficar fora da bênção que Deus preparou para ela. Olha aqui para você entender uma coisa, enquanto você abre em Lucas capítulo 8. Não sei se você sabe, mas você deve imaginar. É impossível servir a Deus se nós não formos libertos. Aí você pode guardar esse pensamento. É impossível servir a Deus se nós não formos libertos. Pastor, é impossível? Impossível. Por quê? Porque em determinado momento alguma coisa não vai dar, vai ficar difícil. E aquela pessoa vai deixar de fazer aquilo que o Pai pede dela. Então o tema dessa mensagem é justamente esse daqui. É impossível servir a Deus se não formos libertos. Olha que história bonita, começa dizendo aqui, Lucas capítulo 8, versículo de número 1. Essa é uma palavra muito bonita da parte do Espírito Santo para nossa edificação. Lucas capítulo 8, pode me ajudar mais um pouquinho lá, Neide, por favor. Lucas 8, versículo 1, fala assim, ó, diz assim: e aconteceu, depois disso, que andava de cidade em cidade, e de aldeia em quê? Em aldeia, pregando e anunciando o evangelho de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de que, gente? De espíritos malignos e de enfermidade, a saber, Maria, chamada Madalena, da qual saíram quantos demônios? 7 demônios saíram dela. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com os seus bens e fazendas. Vamos orar, Pai, em nome do Senhor, é a tua palavra, o nosso tempo é curto, mas 1 minuto para o Senhor, meu Deus, o Senhor pode fazer aquilo que o teu povo necessita, ó Pai, aquilo que o teu povo clama. Deus, 1 minuto para o Senhor pode ser uma eternidade, o Senhor muda tudo. Então, Pai, no pouco tempo que nós temos aqui, que o Senhor possa nos dar graça. Dá graças, meu Deus, ao teu servo para comunicar a tua palavra, mas dá graça também aos teus filhos para terem ouvidos para ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E todo espírito maligno eu já repreendo agora, que tenta impedir a pessoa de ouvir a palavra e de entender a palavra de Deus, está repreendido em nome de Jesus. E você diga amém? Glória a Deus. Olhe para cá. A Bíblia está dizendo que Jesus, ele pregava a palavra de Deus por todas as partes. Ele estava naquela campanha, naquela missão, levar a mensagem a todos os lugares. Mais ou menos como hoje imita o Senhor Jesus, o nosso missionário, né? O missionário, ele imita Jesus. Jesus pregava em todas as partes, ia de aldeia em aldeia. O nosso missionário é assim, né? Prega no Rio, prega em São Paulo, prega na Bahia, prega em Minas Gerais, prega no Paraguai, prega no México, prega nos Estados Unidos, prega no Japão, aí volta e vai. Por que ele faz isso? Não para, que ele aprendeu com Jesus. Nós falamos aqui essa semana, não lembro o dia ao certo, não sei nem se foi no domingo, mas falamos um pouquinho sobre a gente fazer aquilo que Jesus ensinou, não fazer o que outros ensinaram. Se a pessoa fizer o que outros ensinaram, ela está perdida. Mas se ela fizer o que Jesus fez, dá tudo certo para ela. O problema é que às vezes ela não faz como aprendeu com Jesus. O missionário tem essa graça aí de seguir os passos de Jesus. Aí vai pregando e tal, é uma benção. Então Jesus estava fazendo isso, pregando de aldeia em aldeia, cidade em cidade. Quem é que estava junto com ele? Os 12, aqueles apóstolos, aqueles discípulos que estavam sempre perto de Jesus. Era quase que uma escola de aula. Eles ficavam, não sei se tinha alguém com bloco de nota para anotar o que acontecia, como é que fazia, porque às vezes algum discípulo perguntava: ô mestre, mas o que é isso? Como é que funciona? Como é que é isso que o Senhor diz? Como é que é isso que o Senhor fez? Jesus, ensina-nos a orar. Senhor, como é que o Senhor mandou a figueira secar? Ela secou. Não sei se eles ficavam até tomando nota para aprender, mas eles ficavam sempre atentos, interrogando, querendo aprender, querendo entender, para não errar.
Às vezes nós erramos, irmãos, porque nós não paramos para prestar atenção. A Bíblia fala que o grande problema da humanidade, por exemplo, foi que Eva não prestou atenção em nada. E o diabo veio e enganou a ela. Enganou a Eva, porque o diabo disse para ela assim, ó, aquela árvore que está lá no meio do jardim, por que não pode comer? A Eva disse, não, aquela árvore lá, não podemos comer, nem tocar nela podemos. E Deus nunca falou sobre tocar, falou sobre comer. Ela acrescentou, se você acrescenta moda, vai dar errado. Se a pessoa criar coisa, ideia, dá errado. E eu tenho falado isso sempre com os irmãos aqui, na palavra de Deus. Fica na palavra. Às vezes a pessoa fica na palavra, ela paga até um preço. Ela fica na palavra, é até mais difícil para ela, porque ela está ali na palavra e ela está ouvindo tal coisa, passando por tal situação, mas ela está firme na palavra. Outro não, eu vou fazer, vou falar, vou acontecer, aí vai na frente, aí bota a carroça na frente dos bois, aí depois dá tudo errado, não sabe o que dá errado. Era melhor ter segurado a onda, suportado, dado ouvidos a Deus, porque existe uma coisa chamada tempo, irmãos. O mal da humanidade é que a humanidade não sabe esperar o tempo. Está todo mundo aflito, está todo mundo nervoso. As pessoas querem a solução para os problemas para ontem. E a pessoa não sabe, eu estou passando pelo tempo de quem? De quem? Estou passando pelo tempo de Deus. Como os crentes antigos diziam, estou passando pela olaria de Deus. Ele é o oleiro, eu sou o vaso, deixa. Tem alguém na sua família, está dando dor de cabeça, está passando ali um processo, está na olaria de Deus, continua orando, fazendo a sua parte, e eu tenho a certeza que Deus vai honrar. Mas a pessoa não entende. Então a Eva não entendeu nada, acrescentou, não prestou atenção. Nesse caso aqui, os discípulos prestaram atenção, estava junto com ele, pregando a palavra, para cima e para baixo. Mais interessante é que não estava com Jesus somente esse grupo dos 12, não, tinha mais gente. Era uma caravana grande. Além dos 12, talvez fossem até na frente com Jesus, não sei, né? Ou iam à frente de Jesus, ou iam junto com Jesus, não sei. Mas além desse grupo, aqui o Lucas está dizendo que havia um outro grupo. E esse outro grupo era formado só por mulheres. E quem eram essas mulheres? Eram umas irmãzinhas que tinha lá, cabeça de vento, cabeça vazia. Será que era isso? As irmãs estavam lá? Não, eram umas mulheres que elas estavam preparadas por quem? Por Deus. Mas elas nasceram prontas? Não, passaram pelo processo. Elas não nasceram prontas, pelo contrário, essas mulheres, a Bíblia está dizendo para nós, que elas eram até cheias de problemas. Quando chegaram na caravana aonde Jesus estava, muitas estavam endemoniadas, muitas estavam com espírito de enfermidade, muitas estavam com espírito de sofrimento. Irmãos, nós até podemos chegar na presença de Deus até com demônios. Acontece, a pessoa anda por aí, ela nem sabe explicar. Eu já vi pessoa, irmão, nascida na feitiçaria, entrar na igreja e não manifestar demônio, e se converter de verdade. Se converter e não manifestou demônio. Tem gente que nunca pisou no terreiro de macumba. A pessoa até fala, eu não faço mal para ninguém, mas está infestada de demônio. Como é que é isso, pastor? Não sei nem lhe explicar, mas acontece. Tem gente que nunca pensou nisso. Eu brincava agora no pessoal antigo da escola, quando eu era criancinha, a professora, Deus tocou ela falou, vou fazer um grupo aqui da escola, não sei o que ela pensou. Aí formou lá e o pessoal achou meu número, mandou mensagem, quando eu era criancinha. Aí um rapaz, agora todo mundo estava mais velho, aí um rapaz, que o pessoal querendo lembrar e tal, e eu tomei nota 0, não lembrei de quase ninguém. Falei, irmão, me perdoa. Muita coisa na cabeça, não lembro. Mas um rapaz lembrou, o Rafael lembrou, eu lembro de você. Aí começou a contar e tal, e essas memórias antigas, sabe como é que é? Umas coisas batiam, outras não. Aí ele falou para mim, quer ver como que eu lembro de você? Vou te contar um caso. Aí ele, qual caso? Fala aí. Ele diz, a minha mãe era do espiritismo, então o que ela fazia? Ela me dava uma guia de macumba e eu botava na mochila.
mas eu tinha a maior vergonha de que alguma criança descobrisse. Era criança de nem sei que idade que era aquilo. E ele falou: agora você vai lembrar de mim. Teve um caso que nós dois estávamos assim na sala, e aí eu abri a mochila e tal, e a guia caiu no chão, você viu. E eu fiquei todo cheio de vergonha. Aí você falou para mim: não, fica com vergonha não, que eu tenho uma guia também. E eu mostrei a guia para ele. Falei: meu irmão, você está me confundindo, é de muito. Você está me confundindo de longe. Por quê? Porque essa época aí, eu nasci e criado na igreja. Ele falou: não, senti umas coisas lá de guia. Não era eu. Mas não estou falando que seja mal, estou dando um exemplo que ele confundiu as ideias. Então você veja bem, ele passou por essa coisa aí, mas depois se converteu, caminhou com Deus e tal, teve outra história. Tem gente que passou por esse caminho. Eu, no meu caso, nunca passei, mas eu nunca me esqueço. Um dia, não lembro se foi domingo, mas acho que foi domingo, uma coisa fenomenal. Nós estávamos, foi um domingo, adorando a Deus na igreja. O pastor estava cantando. É igual você pegar um ventilador, uma televisão e desligar da tomada. Eu lembro que eu apaguei assim, ó. Aí eu apaguei. Aí os obreiros lá nessa época, lá estavam tudo dormindo. Aí eu apaguei, caí. Aí eu acordei assim, levantei. Aí quando eu levantei, veio um pastor, que é muito amigo nosso hoje. Aí eu brinco com ele até hoje. Ele veio para me ajudar, eu já tinha levantado. Aí no meu coração Deus falou: eu te libertei hoje aqui. A palavra que Deus me deu naquele dia assim: você caiu hoje para levantar. Eu assumi aquela palavra. Glória a Deus, Pai. Uma coisa impressionante. Aí esse pastor veio depois e tal, eu brinco com ele. Eu falo: rapaz, eu fui na tua igreja, eu me libertei sozinho, eu mesmo orei por mim, que ele não me ajudou na hora, ele era auxiliar. Eu botei a mão na minha cabeça, eu expulsei o demônio, e você não chegou lá brincando com ele. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, nunca pisei nesse lugar, mas enfim, tem coisas que acontecem. Não tem problema uma pessoa, ela se achegar a Jesus e está até oprimida, carregada por demônios. Aonde que está o problema? O problema é ela continuar dessa maneira. O problema é ela permanecer dessa forma. Aí ela vai entrando numa complicação muito grande. As mulheres chegaram até Jesus, estavam assim, mas não continuaram assim. A Bíblia chega a citar o caso da Maria Madalena, da qual, diz a Bíblia, saíram 7 demônios. A mulher estava carregada, você imagina, 7 demônios. Um poderia levar ela para a prostituição, era só o papel daquele demônio. Cada um tem seu papel. O outro levava ela só para falar palavrão, toda hora botava um palavrão na boca dela. O outro botava ela para fumar um cigarro de palha, que naquela época já devia existir, um cachimbo. Outro devia botar ela para tomar uma cachaça. De vez em quando ela arriava sozinha, agarrava. Eram 7. O que fazia com ela eu não sei, mas cada um agia de uma maneira. Às vezes a pessoa tem que abrir os olhos, ela está tendo perturbações. E o que é isso, pastor? É demônio que está perturbando você, que está querendo atrapalhar a sua vida. Mas o que eu tenho que fazer? Abrir o coração para Deus, para ser liberto. Certamente a Maria Madalena foi lá, abriu o coração, buscou a Jesus, os demônios saíram. Mas não foi só com ela. A Bíblia fala de Joana, fala de outras mulheres, Susana, fala até aqui de mulheres importantes. Mas o que aconteceu na vida dessas mulheres foi algo muito grande. Foi algo tão poderoso, tão tremendo. A transformação, a cura, a libertação, o processo que elas passaram foi uma coisa tão gloriosa. Elas venceram tanto na vida que elas se tornaram até independentes. Elas podiam viajar nas caravanas de Jesus. O marido não prendia, os filhos não prendiam, todo mundo entendia: mamãe, vai lá. Vai sim, mamãe. O marido dizia: vai mesmo, porque foi Jesus que todo mundo via Deus na vida dela. Ninguém pedia: não, o marido não quer, o filho não quer. Como é que não quer? Ele me viu cheio de demônio, agora me viu ser liberta. Eu mudei, Deus está na minha vida. Os filhos, os maridos, até mandar: vai mesmo. E elas viajavam atrás daquela caravana. Você vê que é uma coisa diferente. Para o homem já é difícil, mas as mulheres formavam um grupo e viajavam. E elas tinham um ofício, uma missão. Qual que era? A Bíblia está dizendo que elas serviam a Jesus com as suas fazendas. O que significa fazendas? Significa conjunto de bens.
Fazendas significa posses, os recursos. Então, devia ir Jesus com a caravana ali na frente e tal, e aquelas irmãs atrás, só intercedendo, orando e tal. E Jesus fazia o culto, era uma benção. Mas tinha uma hora, tinha que parar para almoçar. E devia ficar um olhando para a cara do outro e tal. E devia, uma falou, Maria, ô Suzana, vamos, agora é hora da comida, vamos lá. Aí uma puxava daqui, dali o recurso, dá lá. Não sei se dava na mão de Judas, que Judas que era o tesoureiro, ou dava na mão de Pedro, na mão do próprio Senhor, e o recurso vinha. E elas comprava tudo, porque elas patrocinavam a obra de Deus. Isso é, qual o significado disso aqui? A mudança que Deus fez na vida delas foi uma mudança no espírito, na alma, no corpo e nas finanças. Uma mudança total. Elas podiam agora patrocinar. Creio eu que nem sempre foi assim, mas Deus levantou aquelas mulheres. E o trabalho era só esse, patrocinar a obra de Deus. Mas olha que processo que elas passaram. A mulher estava cheia de demônio. Você já viu uma pessoa cheia de demônio prosperar, ser feliz, ter liberdade, ter saúde, a família ir bem? Pelo contrário, vai tudo mal. Mas a libertação foi tão grande que elas puderam viajar, seguindo a Jesus, fazendo a obra de Deus. Agora, esse processo, muitas das vezes, o povo de Deus não entende. Elas só puderam seguir a Jesus, só conseguiram, porque foram libertas antes. Não tem como uma pessoa servir a Jesus se não for liberta. Tem vários motivos para isso. Mas vamos ver o primeiro motivo. Romanos, capítulo de número 6. Vou te mostrar aqui o primeiro motivo pelo qual quem não é liberto não consegue servir a Deus. Ô pastor, mas eu conheço até. Mas daqui a pouco você vai ver o que a Bíblia diz. Você está aí em Lucas, passa João, Atos, Romanos. Romanos 6. Romanos 6, versículo de número 16. A primeira prova de que uma pessoa que não é liberta não consegue servir a Deus. 6,16. Como que diz aí? Diz assim: não sabeis vós que a quem vos apresentardes, porque por servo para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para quê? Quem se apresenta para servir qualquer coisa se torna servo daquela coisa. Aqui está dizendo, quem se apresenta para ser servo do pecado, o que acontece? Vai para a morte. Não tem jeito. O servo do pecado, ele encontra a morte em algum momento. Em algum momento a morte encontra aquela pessoa encontra a morte. Mas se a pessoa se põe, se apresenta para servir a obediência a Deus, então ela encontra a justiça. Aquilo a qual você se apresenta para servir, você se torna servo. Imagina, uma pessoa que não é liberta, quem é que está sendo o senhor da vida dela? É o diabo. Então a obediência ela deve a ele. Ela não vai conseguir largar aquele diabo ali. Calma aí, diabo, agora eu vou servir a Deus. Não vai dar. Quem a pessoa se apresenta para servir, ela fica presa. Então uma pessoa que não é liberta não vai conseguir servir ao Senhor, porque ainda domina sobre ela outro senhor. Ainda domina sobre ela outro dono. O ser humano, ele tem, o único caminho que ele tem a escolher é o dono que ele quer ter. O ser humano é besta, né? Ele pensa que faz, que acontece, eu vou para cá, vou para lá, eu faço assim. Até Deus, irmão, dá uma palavrinha. O vírus que veio aí, ninguém consegue ver a olho nu, mas acabou com o ego, com a vaidade, acabou com tudo. Acabou com todos os poderosos, os ricos, os milionários. Aí a palavra de Deus se cumpre. Onde está, ó sábio, a tua sabedoria? Por que Deus permite uma coisa dessa? É para a gente enxergar que nós não somos nada, ninguém, nós somos pó. Devemos ser obedientes a Deus, ter temor de Deus, tratar um ou ao outro com amor, com respeito, com essa fé em Deus. Então você veja bem, nenhuma pessoa consegue servir a Deus se não for liberta. Se ela se apresentou agora
para servir ao pecado, o que domina sobre ela é a morte. Esses dias eu passava num posto de gasolina, e um irmão, que há muito tempo eu não via, falou: pastor e tal, batemos um papo. Ele falou: o senhor já ouviu falar no pregador fulano de tal? Eu nunca vi esse pregador, mas já ouvi falar. Eu já ouvi falar. Pastor, o senhor não sabe. Mataram aquele homem, executaram, que isso? Mas quando eu tinha ouvido falar dele, eu tinha ouvido falar mal, que era uma pessoa que, mesmo que era um pregador da palavra, era dada ao pecado, a coisa errada. Você quer ver como uma pessoa, quando ela é oprimida, ela não consegue servir a Deus? Ela pode tentar, mas sabe o que ela faz? Ela vai escandalizar. Ela tenta, mas não consegue. O demônio está junto dela, ela pensa que vai fazer, o demônio cobra com juros de correção monetária. E lá naquele dia que estava nós dois, e lá naquela hora, aí ela escandaliza. Esse homem, eu lembro, não o conheci, mas ouvi falar, e algumas pessoas citaram: pastor, Deus até usa esse homem, mas o homem é dado o pecado, uma coisa séria. Pois é, a pessoa se apresenta para servir o pecado, encontra com o quê? Com a morte. Não, mas olha, Deus é misericordioso, olha, Deus vai me ajudar, pastor. Não, Deus é fiel. Não se engane, nem deixe ninguém te enganar. Está escrito aqui. A pessoa às vezes vai tentar, se ela não for liberta, o máximo que ela consegue é escandalizar. Ela tenta, mas não dá, porque o Senhor dela está sendo outro. Outra coisa interessante para você ver, outro motivo aqui bem claro, vai te mostrar por que uma pessoa oprimida ainda, não é liberta, não consegue servir a Deus. João capítulo 8, aí nós vamos terminar. João capítulo 8, voltar algumas páginas aí. É impossível aquela pessoa que não é liberta conseguir servir a Deus, porque ela está escrava daquele Senhor. O ser humano não entende. O único direito que ele tem é de escolher o dono que ele vai ter. Quem é o seu dono? Jesus de Nazaré. Diga amém. Você determina isso, Jesus, e anda nessa fé. Agora, se deixar o engano pegar, se deixar o espírito do engano pegar, e o dono não for Jesus de Nazaré, é complicado. Você vê, imagina um pregador da palavra ser executado. Eu já vi obreiros passarem por isso, membros de igreja passarem por isso. Por quê? Porque não se libertaram. Quando a pessoa se liberta, até o teu inimigo passa do teu lado, falou: meu irmão, me perdoa, olha, eu lutava contra você, te perseguia. Porque Jesus transformou. Agora, quando não há transformação, a pessoa fica presa naquilo dali, e a pessoa até fala: olha, meu passado está me perseguindo. Claro, você está ligado com ele. É igual a sombra. Quem é que consegue se desvencilhar da própria sombra? Minha sombra está aqui, não tem jeito. Para onde eu for, ela vai, que eu estou conectado com ela. Quem se coloca a ser servo do pecado, aonde vai, o pecado vai. Mas olha o que diz aqui, ó. Outro exemplo que vai mostrar que uma pessoa que não é liberta nunca consegue servir a Deus. João 8,35, para terminar. Diz assim a palavra de Deus, 8,35, diz: ora, o servo, como é que é? Não fica para sempre em casa. O filho o quê? Vamos ler de novo? O servo não fica para sempre em casa, mas o filho, para todo sempre. O que significa isso? Quem que é o servo? O que ainda não se libertou. Ele não é filho, ele é servo. O servo até fica um tempo, luta, se debate, tal e tal, e às vezes você sabe: poxa vida, fulano desviou, Beltrano desviou, porque não se libertou, não deixou de ser servo. Servo está ligado nesse sentido aqui, aquele contato que você tem com o seu Senhor por obrigação, ainda não é vínculo de amor, de comunhão, de fé. Não aceita não, irmão. Você pode estar passando uma tentação, você pode estar passando uma luta, uma batalha, uma peleja espiritual. Abra os seus olhos espirituais. Deus, eu não posso ser servo, porque se eu for servo, eu já vi pessoas serviram a Deus 30 anos, serviram a Deus
40 anos, 50 anos no final da vida, que era para aquela pessoa combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé, ela joga tudo por água abaixo. A pessoa, irmão, a cabeça vira, faz uma loucura, se desvia da presença de Deus. Mas como é que pode, pastor? 40 anos como servo, nunca chegou a ser filho. Por que uma pessoa oprimida, pessoa que não é liberta, não consegue servir a Deus? Porque chega uma hora, chega um momento que ela não tem força. A batalha é espiritual. Você acha que o diabo fica feliz quando você vem à igreja? Você acha que o diabo fica feliz quando o pastor entra aqui na pregação, entra na live, manda mensagem? Você acha que o diabo está nem aí, pastor, está tirando férias? Você acha? Todo dia o diabo tem um plano contra você. Todo dia o diabo tem um plano contra mim. Se você não abrir os teus olhos, você fica uma presa fácil. E você nem sente, porque o diabo sabe fazer com que a pessoa ela fique de uma maneira assim, anestesiada. A Bíblia diz que há pessoas que são semelhantes ao pássaro, que estão voando, mas não sabem que elas estão se apressando para o laço. Não está voando para a liberdade, não. O sapão do diabo está lá na frente, o laço está lá na frente, e a pessoa voa, mas é para o laço, não é para a liberdade. Às vezes você está até, olha, nada lhe incomoda, nada lhe aborrece, e você não está abrindo os olhos. Meu Deus, eu tenho que vigiar mais. Meu Deus, eu tenho que temer mais a tua palavra. Essa semana, quarta-feira, nós falamos o que aqui? Não removas os limites antigos que fizeram os teus pais. Aquilo que nós aprendemos, como é que se serve a Deus, como é que se anda na presença de Deus. Não, isso não tem, isso é besteira, agora tudo diferente. Uma hora a pessoa cai, porque ela saiu da proteção de Deus, do muro de proteção. Guarde essa palavra: uma pessoa que não é liberta não vai conseguir servir a Deus. Ela vai tentar até e tal, não vai conseguir. Mas coitadinha dela, pastor, coitadinha dele. Não é que a pessoa não vá conseguir porque Deus não ajudou, nada disso. Ela não vai conseguir porque ela não abriu o coração e não buscou mudança como deveria. Ela não rasgou o coração, a pessoa vem na igreja, ouve da palavra e talvez não aplica aquilo. Poxa, eu vi tal dia o pastor falou do perdão, e eu estou devendo perdão para o meu marido, para minha esposa, eu estou devendo perdão lá em casa, eu estou desobedecendo meu pai, minha mãe. A pessoa não se toca, pessoal. A pessoa vem na igreja, o pastor fala a vida inteira. Às vezes a gente fala aqui até acelerado, é um erro isso, porque quem já está acostumado a ouvir, para quem está acostumado a ouvir e sabe, é enfadonho. Então a gente às vezes pensa que todo mundo sabe. Aí na hora da oferta do dízimo, ele fala, agora vai passar o envelope do dízimo, da oferta, e está igual um narrador de corrida de cavalo. Mas quem não entende, aí interpreta mal, que ela não entende. Porque se o pastor for falar tudo, toda vez, e tal, fica enfadonho. Mas a gente erra também, que acha que todo mundo sabe, e tem gente que está chegando na igreja e não sabe. Então, aí o pastor tem que explicar e tal. Mas às vezes a pessoa já está ouvindo e entendendo, mas não adianta. Cuidado. O servo, aquele que ainda não nasceu da água e do Espírito, não fica na casa para sempre. Pode ficar um tempinho. Abraão disse, ó Deus, eu tenho que ter um filho, porque o melhor que eu tenho aqui para herdar a minha herança é o meu servo Damasceno Eleazar. Deus falou, ele não pode herdar nada que é teu, ele é servo. Fica calmo, segura a onda, porque você não se chamará mais Abrão, e sim Abraão, por pai de multidão de nações te tenho colocado. O servo não podia herdar. Deus falou, nada disso. Você pode até dar um dinheiro para ele, um tal, a herança não. Não seja servo, seja filho de Deus. Você ouve a palavra, aplica o teu coração. Quando você ouve a mensagem, o Espírito Santo testifica, você faz o que a Bíblia diz. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, ó, a ninguém conhecemos segundo a carne,
Você olha o pregador pregar, se você já sabe, você não vê nem o pregador. Se aquela palavra testifica no teu coração, você vê um anjo de Deus. E você diz: eu aprendi com Deus hoje o perdão, aprendi hoje a santificação, aprendi hoje a fé, aprendi hoje a ser filho. Aí você aplica, porque senão o tempo pode te surpreender. Não é isso que Deus quer. Levante suas mãos e diga: Pai. Mas diga como filho, diga: Pai,